Olá, pessoal, meu nome é Alzira Alves, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, também estudante de psicologia, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que são as principais características de Vygotsky. Para você que está se preparando para concurso público na área da educação, esse é um assunto muito importante. Vou explicar para você de uma maneira fácil e depois nós vamos resolver aí questões. Então, vamos ver aqui as principais características e contribuições de Vygotsky para a educação. Primeiro, a teoria sociocultural. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento cognitivo de uma criança é fortemente influenciado pelo contexto social e cultural. Segundo ele, a aprendizagem é um processo social e o desenvolvimento intelectual é profundamente enraizado na cultura. Então, pessoal, esse aqui é o ponto-chave da teoria sociocultural aí de Vygotsky, né? Ele diz que a aprendizagem é um processo social, o desenvolvimento intelectual é profundamente enraizado na cultura, influenciado pelo contexto social e cultural. E aqui a outra teoria dele, que é a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, também cai muito em concurso público, diz: um conceito central na teoria de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. Esta é a diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de alguém mais experiente, como um adulto, um colega mais capaz. Olha só um exemplo. Por exemplo, uma criança pode não ser capaz de resolver um problema de matemática sozinha, mas pode fazer com a orientação de um professor. A ZDP é essa área onde o aprendizado e o desenvolvimento são mais eficazes. Então, aqui a teoria também, a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, onde uma criança, o que a criança consegue fazer sozinha e o que uma criança consegue fazer com a ajuda de um professor, de uma pessoa mais experiente, tá bom? Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. Também chove em concurso público. E essa outra aqui é a mediação. Vygotsky acreditava que o aprendizado é mediado. Isso significa que usamos ferramentas culturais, como a linguagem, para aprender e entender o mundo. A mediação também pode se envolver em pessoas como pais, professores, colegas, que ajudam a interpretar e organizar as informações. E essa aqui é uma questão muito importante, onde diz o aprendizado, ele precede o desenvolvimento. O aprendizado, ele precede o desenvolvimento. É uma questão que cai muito em prova de concurso público aí na área, né, da educação, diz assim, o contrário de algumas teorias que afirma que o desenvolvimento ocorre primeiro e depois a aprendizagem, Vygotsky argumentava que a aprendizagem social conduz o desenvolvimento cognitivo, ou seja, eu aprendo e eu me desenvolvo. Então, é um ponto-chave aqui para você também perceber que a aprendizagem social que conduz ao desenvolvimento cognitivo. E vamos ver como isso caiu em prova de concurso público. A teoria de aprendizagem e de desenvolvimento humano proposta por Vygotsky postula, dentre outras coisas, o pressuposto de que o brincar corresponde à atividade que, entre os 0 a 6 anos, melhor permite o desenvolvimento da inteligência e da personalidade da criança. Mas ele quer saber aqui qual é a teoria de Vygotsky. Ele diz assim: a sistematização teórica defendida por esse autor soviético recebe o nome de teoria. Qual é a teoria dele? Sociocultural, teoria sócio-histórica. Então, aqui, histórico cultural, que é a teoria de Vygotsky. Construtivista não, inatista também não, psicanalista de Sigmund Freud, ambientalista Berraivorismo. Então, a letra correta aqui é a letra E. Isso aqui foi uma questão que caiu em 2023, aí para professor de... Tem essa questão aqui de 2023, caiu para professor de séries iniciais, diz assim, de acordo com os autores da teoria histórico-cultural, o processo de aprendizagem. Como é que acontece a aprendizagem? A aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. Eu aprendo e eu me desenvolvo aqui na teoria de Vygotsky. Então, a letra correta aqui é a letra B, que diz assim, promove o desenvolvimento humano, ou seja, a aprendizagem promove o desenvolvimento humano. A aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. Essa é outra questão que também caiu em 2023 aí para psicopedagoga. Segundo a teoria de aprendizagem sócio-histórica, assinalar a alternativa correta. A aprendizagem ocorre em 4 processos, ele não falou desses processos. A aprendizagem se origina por meio de motivação do sujeito, também não foi falado sobre isso. A aprendizagem ocorre quando há reprodução de comportamentos, também não. A aprendizagem se origina no ambiente externo, no ambiente social, na relação com as outras pessoas e objetos, depois se internaliza.
Tá bom? Então, pessoal, esses aqui eram os pontos principais aí de Vygotsky.